Hum, Certo, ok, vamos começar. Bem, com relação ao trabalho, eu escolhi como um tema introdutório, como sendo o tópico principal ao qual vou abordar a razão acima da crença. O que eu quero dizer com isso? Partindo do pensamento original, grego e romano, com o estudo e a compreensão a partir do abandono do divino para o entendimento do mundo ao qual nos cerca, desenvolvemos nossa própria linguagem para interpretar os fenômenos ao nosso redor, nos embasando na lógica e na razão, pela qual nossa mente nos permite alcançar. Pronto. Mas eu também separei uma frase de Louis Pasteur que diz o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, vamos voltar para a antiguidade, quando nós fizemos essa separação do homem do divino. Bem, nas civilizações antigas, as explicações para os fenômenos naturais e para a existência humana estavam profundamente entrelaçadas com o mundo dos deuses e das lendas. O homem era muitas vezes considerado parte de um cosmos ordenado e influenciado diretamente por divindades, sendo os mitos uma forma de entender tanto a natureza quanto as relações sociais e espirituais. Com o surgimento da filosofia grega e, posteriormente, de outras correntes de pensamentos, passou a haver uma busca por explicações baseadas na razão e na observação do mundo natural. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles iniciaram debates que colocavam a razão humana em primeiro plano, ainda que sem romper totalmente com a dimensão religiosa de existência. Esse movimento o, ter, passou o terreno para uma visão em que o conhecimento é derivado da observação e do raciocínio. Assim, poderia, aos poucos, se distanciar, de se distanciar das explicações mitológicas e divinas, onde o desenvolvimento do método científico e o progresso das ciências naturais consolidariam a ideia de um mundo que poderia ser compreendido por meio da razão e da experiência, da experimentação, marcando uma clara distinção entre o homem e o divino. Bem, dentre aquelas influências que podemos citar, podemos mencionar Pitágoras, de Sumos, que foi um filósofo e matemático grego júnior, acreditado como o fundador do movimento chamado de pitagorismo. E Platão, um filósofo matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia de Atenas, sendo eles os principais pilares para a fundação da escola pitagórica e a Academia de Platão. Bem, bem, os pitagóricos consideravam os números como a essência de tudo, de todas as coisas. Acreditavam que os números e suas relações eram a chave
para entender o universo. Essa visão levou os estudos profundos em aritmética, geometria e a teoria dos números. As áreas de interesse das escolas pitagóricas eram a música e harmonia, onde o estudo era da a escola associava os números à música, estudando as proporções que produziam intervalos musicais harmônicos. Também a filosofia e cosmologia. Os pitagóricos também exploravam ideias sobre a alma, a ética e a estrutura do cosmos. Havia uma forte dimensão mítica e religiosa em seus ensinamentos, onde a purificação e a busca pela harmonia interior era vista como parte da ordem universal. E a geometria é também o estudo da, obviamente, geometria, que estava intimamente ligado à percepção dos números. O famoso teorema de Pitágoras, propriamente dito, é um exemplo de como as relações numéricas e geométricas eram centrais para sua compreensão do mundo. Ou seja, para os pitagóricos, a matemática não era apenas uma ferramenta prática, mas uma linguagem universal que revelava a ordem e a, a perfeição cósmica. Já para a Academia de Platão, a filosofia é buscada pelo conhecimento verdadeiro. A academia fundada por Platão era dedicada a investigar filosoficamente. Platão propunha que o mundo sensível era apenas uma cópia imperfeita de um mundo ideal e eterno, das formas ou ideias. Assim, um objeto era transcendente às aparências para compreender a verdadeira realidade, onde alguns dos principais temas eram a dialética, um dos métodos conhecidos na academia, que é o uso do diálogo e da argumentação para examinar ideias, identificar contradições e apresentar-se e aproximar-se da verdade. Também possuía eles estudavam a metafísica e a epistemologia. A academia explorava questões sobre a natureza da realidade e sobre como o conhecimento é adquirido e validado. Platão questionava a confiabilidade dos sentidos e defendia que o conhecimento verdadeiro só poderia ser alcançado por meio da razão. Também era abordado a ética e política. Platão discutia temas éticos e políticos, propondo, por exemplo, um modelo da sociedade governado por filósofos reis, nos quais a justiça e a ordem eram fundamentais. Já a matemática, como preparação filosófica, é o foco principal para algo mais de complemento ao ser e não como foco de estudo.
Logo, a academia era um espaço para o inter- eh, intercâmbio de ideias, onde discípulos se reuniam para discutir, debater e refletir conceitos filosóficos. Os ensinamentos e métodos desenvolvidos nas ambas academias influenciaram profundamente toda a tradição filosófica ocidental, estabelecendo as bases para o método filosófico e científico. Bem, sendo um desses influenciados por ele, foi, por exemplo, esse foi Euclides, que foi um dos matemáticos mais influentes da antiguidade, frequentemente chamado de pai da geometria. Sua obra e método de ensino tiveram um impacto profundo, né, não apenas na matemática, mas também na forma como o conhecimento científico foi estudado ao longo dos séculos. Assim, então, determinando o que viria a embasar o método científico, que nesse momento eu estou dividindo em apenas dois principais, sendo eles a organização axiomática e o rigor dedutivo, onde a organização axiomática de Euclides apresenta os conceitos matemáticos de forma dedutiva a partir de um conjunto de definições, postulados e proposições. Esse, esse método lógico rigoroso estabeleceu um padrão para a demonstração matemática. Já o rigor dedutivo o o método dedutivo empregado por Euclides, onde se parte de axiomas estabelecidos anteriormente e definições para deduzir teoremas, moldar a maneira como o conhecimento se moldou a maneira como o conhecimento científico foi organizado. Esse método de relacionar influenciou não só a matemática, mas também a filosofia e todas as ciências naturais. Bem, pode, então, para Euclides, podemos dizer que a matemática descreve um mundo através da matemática como uma linguagem relacionada, onde temos a ordem simplificada e a universalidade. A ordem simplificada a relação pode ser compreendida por meio de relações lógicas estudadas, ou seja, ela parte dos axiomas estabelecidos. Já a universalidade, os conceitos matemáticos são válidos, independente do tempo e do espaço. O que nos dá a entender isso? Que a partir dos axiomas estabelecidos e sendo válidos ele será válido para todo e qualquer lugar no espaço. Ou seja, não terá distinção de local para